O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. E viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Sebastião, pároco da nossa comunidade, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa da Páscoa. Nós estamos felizes. A igreja, a esposa do Senhor, o novo povo de Deus festeja solenemente que o seu amado triunfou a morte. Hoje não pode ter cristão triste, católico sobretudo, mesmo que se estiver passando uma situação de sofrimento, que esteja com a cabeça baixa, no fundo a alma tem que estar exultando de alegria, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! Que alegria nós podemos celebrar a Páscoa. É um tempo oportuno para nós pensarmos no coração, no ponto central da nossa fé. A noite de ontem foi uma noite memorável que adiantou esse dia de hoje. Ficamos em vigília, cantamos, rezamos salmos ao Senhor, ouvimos sua palavra e partilhamos da mesa da Eucaristia esse Senhor ressuscitado. Tamanha é nossa fé que fomos batizados, que o Senhor ressuscitou e que com Ele nós também ressuscitaremos, e essa é a fé que da igreja recebemos e professamos, que nós renovamos o nosso santo batismo na noite da Páscoa. Acendemos o círio pascal, que vai fumegar por 50 dias nas nossas celebrações, até a grande festa também, a solenidade de Pentecostes. A festa da Páscoa é tão grande para nós, que nós celebramos ela por 50 dias. Ela é mais importante do que a festa do Natal. E de modo muito especial, a igreja celebra de hoje até o segundo domingo da Páscoa, o próximo domingo da Misericórdia,
a oitava pascal. O que é a oitava pascal? 8 dias celebrando solenemente o dia de hoje. 8 dias prolongados em que nós cantamos o hino de louvor e proclamamos que Jesus... Essa é a fé bonita, esse é o tesouro que a igreja que nos congrega, que nos faz um só corpo unido à cabeça do Cristo ressuscitado, nos concede. Hoje, nós ouvimos o relato, nessa missa do dia de Páscoa, o texto de São João. Ontem nós ouvimos o Evangelho de São Lucas, tendo em vista que esse ano nós estamos meditando o Evangelho de Lucas. Mas, para os grandes dias festivos, ouvimos o Evangelho de João. E o Evangelho de João é um evangelho teológico muito bem pensado, e eu gostaria de destacar alguns elementos deste evangelho. Primeiramente, logo no início, o evangelho começa dizendo: no primeiro dia da semana. A Páscoa, meus irmãos, é a passagem do velho ao novo, do velho Adão ao novo. Nós ouvimos durante a sexta-feira Jesus na cruz, que dirige a Maria: mulher, eis aí o teu filho. Vemos que Maria é essa nova mulher. Vimos que quando o homem pecou, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando a mulher é chamada de Eva, o texto diz que Eva significa a mãe da humanidade. Maria, assim, é a mãe da humanidade. Se por Eva entrou o pecado, por Maria, pela essa nova mulher, entrou a salvação. E Cristo é o novo Adão. Sendo Cristo este novo Adão, ao mesmo tempo que ele é o novo homem, ele também é Deus. E o verbo de Deus se fez carne. Assim nós vemos lá no iniciozinho do Evangelho de João. Por que recapitular isso? Para a gente entender esse eixo central da Páscoa. O primeiro dia da semana significa esse novo ciclo, ou seja, a nova criação que surge. O primeiro dia, lá no Antigo Testamento, o Pai começou a obra da criação. Agora no Evangelho, o primeiro dia, Jesus ressuscita para começar a abrir um novo tempo para aqueles que acreditam nele. E aí a gente vê a figura de Maria Madalena, que nós podemos entender, pensarmos como a nova comunidade instituída por Jesus. Comunidade esta que, quando olhamos para Maria Madalena, ela vai ao túmulo fazer memória à pessoa de Jesus. Ela ainda está com a fenda nos olhos da morte. Ela está pensando que a morte triunfou. Então, assim como muitos de nós vamos aos cemitérios recordar a memória do falecido, ela foi lá também olhar o túmulo. E olha, quando a gente vê uma tragédia, um acidente, aquilo fica na nossa cabeça, não é mesmo? Agora imagina aquela dolorosa sexta-feira na cabeça de Maria Madalena. E daqueles que viram aquele drama da cruz, o drama da paixão. Então é muito presente, e ela vai de manhãzinha. Mas de repente, quando chega lá, o susto. Levaram o corpo do Senhor, rolaram a pedra. Ela não consegue pensar a ressurreição. E ela volta depressa. Então, a princípio, essa nova comunidade não compreendeu como encerra o Evangelho. Mas São João, de forma muito bonita, apresenta a figura de Pedro e o outro discípulo. Vamos deter agora nessa segunda parte. São João, durante o seu Evangelho, ele gosta de colocar 2. Lá na quinta-feira nós ouvimos que esse discípulo amado reclinou ao peito de Jesus. Ao mesmo tempo, Judas foi e traiu. Na sexta-feira, nós vemos que novamente
o discípulo aos pés da cruz, que recebe Maria por mãe, e Pedro que nega. Agora nós vemos esse discípulo e João, e os dois correm juntos. Os dois correm juntos. Só que esse discípulo que não tem nome, ele chega, para no túmulo, observa, mas não entra. E Pedro chega um pouquinho atrás, olha e entra. E aí vem que os panos que cobriam a face do Senhor estavam dobrados no canto, e os demais estavam enrolados no canto. Isso já aponta, a princípio, que o corpo do Senhor não foi roubado, porque ladrão ia ter tempo de separar a faixa de um lado, o pano que cobria? Não. Então olha a delicadeza. Então esse discípulo amado intui. E qual é a intenção de São João de não nominar esse discípulo? Ora, porque esse discípulo é eu, é você, é o padre, é os coroinhas, é os jovens. Nós somos convidados a contemplar o túmulo vazio nesse dia de hoje. Nós somos convidados a olhar e contemplar a ressurreição. E aí nós vemos, sobretudo quando chegar na festa de Pentecostes, o Espírito Santo vai vir sobre a comunidade reunida e vai lançá-los a pregar o Evangelho. E hoje a primeira leitura já apontou para isso, quando a gente vê a belíssima catequese de Pedro no Atos dos Apóstolos. Pedro toma a palavra, resume a vida de Jesus e diz: quem acreditar que Jesus liberta dos pecados, será salvo. Ora, Pedro dá testemunho da ressurreição do Senhor. Pedro é aquele que vê e com a ação do Espírito Santo prega Jesus ressuscitado. Interessante, aquele Pedro na sexta-feira santa que negou Jesus, agora, pela ação do Espírito Santo, dá testemunho do ressuscitado. Então, meus irmãos, olhando para Pedro, nós também somos convidados a testemunhar esse Jesus vivo, presente no meio de nós. Quando ouvimos a catequese da primeira leitura, e é através da catequese que vão surgir os relatos, vai ser escrito o Novo Testamento, a gente entra na segunda leitura. Paulo escreve à comunidade de Colossenses. Paulo já estava preso, e a comunidade começou a se dispersar da sua fé. E aí, meus irmãos, Paulo vai dar uma chamada de atenção por meio da sua carta aos Colossenses, falando que eles aspirem às coisas do alto, porque Jesus ressuscitou, e aqueles que são batizados já têm essa garantia da ressurreição. Os batizados têm essa garantia da ressurreição, basta conservá-la, evitar o pecado. E aí eles começaram a se dispersar dessa catequese, dessa pregação e da conversão que Paulo havia anunciado a eles. Por isso a exortação: olhai as coisas, olhai para o Cristo ressuscitado. E aí, meus irmãos, hoje nós, esta comunidade, olhando para a figura de Maria Madalena, somos convidados a olhar para o Senhor ressuscitado e contemplar, olhar para esse Cristo que ilumina as nossas trevas, que ilumina as nossas sombras. E como Pedro, dá testemunho, crendo no Senhor Jesus como discípulo amado. Esse outro discípulo acreditou, como relata o Evangelho de hoje, e buscando o Senhor ressuscitado o tempo todo, como Paulo exorta. Quando a gente celebra a Páscoa, e aqui eu gostaria de encerrar, a Páscoa é a passagem do velho ao novo. Eu acredito muito que ser cristão não é fazer coisas extraordinárias. Sim, faz parte. Mas ser cristão, meus irmãos, passa pelas pequenas coisas. Eu acredito profundamente nisso.
E nós podemos celebrar esta passagem esse ano de diversas formas e formas muito práticas e objetivas. Isto é, nós podemos fazer a passagem de um velho motorista ao novo. Como assim, seminarista? Eu dizia hoje na missa de manhã, às vezes andando pelas ruas de Valadares, eu vejo como o povo valadarense não respeita a faixa de pedestre. Ora, os motoristas, que tal fazer a passagem do respeito? Quando aquele senhor, aquela criança estiver passando, vamos fazer a passagem, a nossa Páscoa de respeitar aquele? Ora, você que é filho, que tal você fazer a passagem de ser um filho mais carinhoso? Você chega de forma discreta, você que tem muito tempo que não dá um abraço no seu pai, seja carinhoso com ele. Esposo, talvez é muito tempo que você não dá uma demonstração de carinho à sua esposa, faça essa passagem. Nós estamos vendo que nosso bairro aqui, especificamente no contexto da nossa paróquia, foi limpo. Faça a passagem de ser um cristão que cuida do meio ambiente, zelando pela limpeza, não jogando lixo, porque a gente gosta das coisas limpas. Mas às vezes é necessário fazer a passagem e ajudar a preservar. Ou seja, às vezes criticamos que a prefeitura não limpa o espaço, mas a gente não tem coragem de arrancar o matinho que está no passeio da frente da nossa casa. Isso são coisas práticas. Fazer a passagem se dá por aí. Fazer a passagem se dá por aí. E aqui eu recordo São Francisco de Assis, que dizia uma frase muito bonita, que vem a calhar com essa intuição de Páscoa de passagem. São Francisco dizia, e olha que São Francisco é um grande santo na vida da igreja. Ele diz o seguinte: faça as coisas possíveis. Comece pelas possíveis, e você vai ver o extraordinário acontecer. Comece pelo possível e o impossível acontecerá. Comece fazendo a passagem, vivendo a sua Páscoa durante esses 50 dias, com essas coisas simples. Escolha uma delas e comece a realizar. Se você vive 80 anos e celebra 80 Páscoas, cada Páscoa você fazer algo concreto, você vai chegar preparado diante do juízo. Por quê? Porque cada vez a gente fazer um gesto concreto e traduzi-lo, de repente, a gente vai ver o impossível acontecer. Ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou em suas mãos o cálice com o vinho, deu graças, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrar o mistério da Páscoa é celebrar um dos paradoxos da nossa fé. Parece contraditório, né? Mas que faz todo sentido. Nós falamos que o Senhor é o nosso pastor, e por amor este pastor se torna cordeiro. Este é o paradoxo da fé. Um pastor que se torna cordeiro. O pastor que se coloca no lugar das suas ovelhas. E por isso, ao mesmo tempo que nós o proclamamos como pastor, Salmo 22, 23, depende da tradução, nós também dizemos que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós o proclamamos assim sem nenhuma contradição. É o pastor que se fez cordeiro. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida
Mais forte. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos conduza para a vida eterna. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, aleluia, aleluia. E viva Jesus Cristo! Viva!